Unifesp 2024, prova de reaplicação, questão número 12. Vamos lá, acompanhe a leitura comigo, por favor. Ele diz assim, ó. Em um dia que a temperatura ambiente estava elevada, no litoral, uma pessoa retirou 3 litros de água a 40 graus Celsius de um reservatório por meio de uma torneira com vazão constante de 4,5 litros por minuto e, para resfriar essa água, acrescentou a ela vários cubos de gelos iguais, cada um com massa de 50 gramas a temperatura de menos 12 graus Celsius tirados do freezer. Item A. Expresse a vazão da torneira em unidades do Sistema Internacional, que é metro cúbico por segundo, e calcule o intervalo de tempo em segundos que a pessoa retirou os 3 litros de água do reservatório utilizando essa torneira. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a vazão, né, em metro cúbico por segundo. Ele falou que é 4,5 litros por minuto, tá? Então vamos lá. Item A, vazão. Vamos escrever aqui, ó, vazão. Então a vazão, normalmente a gente representa, né, a vazão pela letra Z, tá? Vazão. Então a vazão, Z, é o volume pelo tempo, né? Nesse caso, ele falou para nós que a vazão é 4,5 litros por minuto, né? Então o que a gente vai fazer? É uma simples conversão de unidade aqui, tá? Então a gente vai converter o numerador, depois vai converter o denominador, tá? Então olha só, eu quero colocar em metro cúbico por segundo, tá? Então eu vou passar, esquece o denominador, tá? Aqui embaixo está escondidinho o elemento neutro da divisão, que é 1, tá? Então eu vou passar 4,5 litros para metro cúbico, tá? Então lembra que 1 metro cúbico, ele é 1.000 litros, né? Então 1 litro é 1 sobre 1.000, ou seja, 10 a menos 3 metros cúbicos. Então isso aqui é a mesma coisa que 4,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Então o numerador já está em metro cúbico. O denominador eu vou ter que passar para segundo. Um minuto, em quantos segundos? Tem 60 segundos, né? 60 segundos, tá? Então repara aqui, a unidade ficou no jeito que a gente queria, metro cúbico por segundo. Então esta vazão vai nos dar 4,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 60, né? 4,5 expoente 10 a menos 3 dividido por 60 vai dar 7,5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Então essa é a primeira coisa que ele nos pede. A gente vai lá e circula a resposta para ele ter certeza que a gente sabe o que ele pediu, tá? Então a primeira coisa foi essa. A segunda coisa foi o intervalo de tempo em segundos que a pessoa retirou 3 litros de água do reservatório utilizando essa torneira. Então vamos lá. A gente sabe que a vazão ela é volume pelo tempo, né? A vazão, eu vou colocar aqui, ó, na unidade que ele deu, 4,5 litros por minuto, tá? Então o volume eu vou querer achar, né? Foi isso que ele perguntou. Ah, não, intervalo de tempo, né? 3 litros de água, tá? Então 3 litros de água e eu vou achar aqui o intervalo de tempo. Repare que a vazão que a gente usou está em litros por minuto, tá? Então, se a vazão tem litros por minuto, eu coloco o volume em litros e vou achar o tempo em minutos, tá? Então, portanto, esse tempo vai dar 3 sobre 4,5 minutos. Só que ele quer em segundos, tá? Então, como é que eu faço para passar de minuto para segundo? Eu multiplico por 60. Então, esse intervalo de tempo vai ser 3 vezes 60 sobre 4,5, né? Então, esse intervalo de tempo vai nos dar 180 dividido por 4,5, 40 segundos. Matamos o item A. Então, essa foi as duas coisas, né? As duas coisas que ele perguntaram no item A. Matamos o item A. Vamos para o item B. Então, item A, respondemos as duas coisas, tá? Item B, sabendo que o calor específico do gelo é meia caloria por grau Celsius, que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius
O calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama, densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, 1000 kg por metro cúbico, capacidade térmica do recipiente na qual a água foi colocada é desprezível, que não ocorreu perda de calor para o ambiente. Bom, então o recipiente ele não entra na jogada, a capacidade térmica dele é desprezível, ele não troca calor nesse exercício. E o sistema está termicamente isolado, né? Ele fala que não tem perda de calor para o ambiente. Calcule quantos cubos de gelo foram acrescidos aos 3 litros de água para que depois de atingido o equilíbrio térmico, né? Lembra que ele falou que o equilíbrio térmico a pessoa tivesse apenas água no estado líquido, tá? Então o equilíbrio térmico é 22 graus Celsius, ou seja, todo mundo chega na mesma temperatura final, tá? Então o que a gente está misturando? Gelo, né? Com 3 litros de água, tá? Gelo a menos 12 graus Celsius com 3 litros de água a 40, tá? Então, o que eu faço nesse tipo de exercício? Eu gosto de fazer o gráfico, tá? Então, vamos lá, fazer o gráfico aqui para a gente ter claro, né, o que está acontecendo. Eu vou fazer a curva de aquecimento e resfriamento para o exercício. A curva de aquecimento e resfriamento é um gráfico de temperatura. A gente vai colocar aqui em Celsius, em função do calor trocado. Calor trocado é calor em módulo. Quais são as temperaturas envolvidas? A água está a 40 graus, o gelo está a menos 12, a 22 vai ser o equilíbrio, então todo mundo vai chegar a 22 graus Celsius, né? E a 0 graus Celsius nós temos uma mudança de estado, né? Lembra que o gelo funde a 0. Se o equilíbrio ocorre a 22 graus Celsius, né? 22 graus Celsius é acima de 0, então não dá para ter gelo na pressão atmosférica normal, não dá para ter gelo a 22 graus Celsius. Então esse gelo vai fundir por completo, né? A gente vai ter só água líquida no final. Então, o que acontece com o nosso glorioso gelo aqui, ó? Ele é aquecido de menos 12 até 0, então aqui é gelo. A 0 ele funde. Lembra que o gelo é água, né? No estado sólido, é uma substância pura. Substâncias puras, quando mudam de estado, não variam a temperatura. Então, durante todo o processo de fusão, a temperatura fica constante. Aí o gelo fundiu, virou água, né? E a água que antes era gelo, ela é aquecida até 22 graus Celsius, tá? Então, aqui em azulzinho, que eu escrevi água, é a água que antes era gelo, tá? E a água da torneira que estava a 40, ela resfria direto para 22. Tá? Então, a água que estava a 40 resfria direto para a temperatura de equilíbrio, que é 22 graus Celsius. Tá? Muito bem, então analisando o gráfico, quantos segmentos de reta nós temos? Né? Vamos numerar aqui. Ó. 1, 2, 3 e 4. E aí ele fala que o sistema, eles trocam o calor apenas entre eles, então o sistema está termicamente isolado, né? Então no sistema termicamente isolado eu posso somar todas as quantidades de calor que eu tiver igual a 0, né? Seja elas quantas forem, tá? Então vamos colocar aqui, ó, sistema termicamente isolado. Então, no sistema termicamente isolado, a gente soma todas as quantidades de calor igual a 0, tá? Então, temos 4. Então, vamos fazer Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 igual a 0. Bom, o trecho 1, o que está acontecendo aqui no trecho 1? Variação de temperatura ou mudança de estado? Né? O gelo está aquecendo de menos 12 para 0, então vai estar variando a temperatura. Tem variação de temperatura, usa que macete? Tem a massa do gelo, calor específico do gelo, variação de temperatura do gelo. Trecho 2, fusão. Fusão é a mudança de estado. Tem mudança de estado, vai, que é mole. Tá? A massa que funde vezes o calor latente de fusão. O trecho 3, a água está sendo aquecida, né? A variação de temperatura, portanto, usa que macete. E no trecho 4, o que está acontecendo? A água está indo de 40 para 22, né? Ela está resfriando, está variando a temperatura, que macete de novo. Muito bem. Qual é a pergunta? A massa do gelo. Na verdade,
eu quero saber quantos cubos de gelo são. Né? Então, primeiro eu descubro qual a massa do gelo, depois faço uma regrinha de 3, né? Para achar um número de cubos de gelo, tá? Então, a pergunta do exercício é essa massa M aqui, ó, M1, que eu vou chamar simplesmente de M. O calor específico do gelo é meio, e a variação temperatura do trecho 1. O trecho 1, veja, ele começa a menos 12 e termina a 0. Então, a variação é final, 0, menos a temperatura inicial, que é menos 12. Trecho 2 é a fusão do gelo. Qual a massa do gelo que funde? Todo o gelo funde. E como é que a gente chamou a massa do gelo? M, né? Então, se é todo o gelo que vai fundir, é toda essa massa M aqui, tá? Que eu não sei. O calor latente de fusão, ele fala no texto, 80. Aí o gelo fundiu, virou água. A água que eu tenho aqui no trecho 3 é a mesma massa de água que eu tinha antes de gelo. O gelo fundiu, virou água, a massa é a mesma, tá? E eu continuo não sabendo qual é essa massa, né? Eu chamei de M, então eu continuo chamando de M aqui. Só que agora no trecho 3 é água. E se é água, eu tenho que usar o calor específico da água, que é 1. E qual é a variação temperatura do trecho 3? Né? Ele está indo de 0 para 22. A variação é final, 22, menos a inicial, 0. E, por fim, o trecho 4 era água quente, né? Que foi de 40 para 22, tá? Qual era a massa de água? Ele falou 3 litros, né? Mas a densidade da água é 1 kg por litro. Então, densidade, massa por volume. A densidade é 1 kg por litro, né? A massa eu vou achar, a gente tinha 3 litros, tá? Então, essa massa vai dar 3 kg de água, portanto, 3.000 gramas. Por que você vai colocar em grama, professor? Porque o calor específico da água está em caloria por grama, graus Celsius. Então, tem que colocar em grama, tá? A massa em grama. Calor específico 1, variação temperatura do trecho 4, está indo de 40 para 22, a variação é final, 22, menos a inicial, 40. Então veja, eu tenho aqui uma equação com uma incógnita que é M, né? Então é só fazer continha aqui, né? Menos 12 dá 12 vezes meio dá 6 vai dar, vezes M dá 6M. Aqui vai dar 80M. Aqui vai dar 22M, né? Aqui vai dar menos 18 vezes 3, menos 54.000. Igual a 0. Então ficou 80 mais 22, 102, 108. 108M. O menos 54.000 passa para lá, fica mais 54.000. Então essa massa vai nos dar 54.000 dividido por 108, tá? 500 gramas de gelo. Olha que beleza. 500 gramas de gelo. Mas não foi essa a pergunta, né? A pergunta foi o número de cubos de gelo, tá? Então a gente vem aqui e manda uma regrinha de 3, tá? Então vamos lá. Cubo e massa. Massa em gramas, tá? Então vamos lá. Cubo de gelo, né? E massa em gramas. Então a gente tem que um cubo tem uma massa de 50 gramas. 500 gramas vão ter N cubos, tá? Portanto, N vai dar 10 cubos de gelo. Muito bom. Então, ele colocou 10 cubos de gelo, né? Para obter o equilíbrio térmico a 22 graus Celsius. Certo, gente? Então, a gente volta para lá, ver se respondeu tudo, né? Então, ele quer calcule quantos cubos de gelo foram colocados. Sim, foi isso que a gente respondeu. Tá aí a resposta. Matamos o exercício.